Luan, obrigado pela participação, cara. Seja bem-vindo. Primeiramente, parabéns pelo grande trabalho que vem fazendo frente ao Camboriú aí. Obrigado, boa tarde a todos. Valeu pelo convite, prazer estar aqui com vocês. Bom, qual o segredo? Vamos começar. Não posso contar. Ó, daí eu contava com essa resposta pro segmento da entrevista, né? Bom, mas vamos lá, cara. O Camboriú fazendo uma bela campanha já desde a primeira fase, chegando aí à semifinal e vai enfrentar um Figueirense. E até conversava com o pessoal em off, em momentos bem diferentes do que foi aquele Figueirense Camboriú na primeira fase, né, Luan? A gente pode contar um Camboriú muito diferente do que aquele, né? Talvez o que a gente pode entender é uma equipe mais madura, né? Mas é uma equipe que cresceu muito no decorrer do campeonato. Aquela foi nossa primeira derrota na competição. Foi o primeiro jogo que a gente sofreu gols no campeonato. A gente vinha de 3 jogos sem sofrer nenhum gol. Então foi uma partida que ligou um pouquinho o nosso sinal de alerta para alguns pontos e tudo mais. Então valeu muito aquela derrota para a gente chegar onde chegou hoje. Luan, obrigado por comparecer, obrigado pela entrevista. Cara, uma belíssima campanha do Camboriú, né? Camboriú que subiu ano passado, foi vice-campeão da Série B do Catarinense e hoje talvez para esse ano seria um objetivo, uma permanência na Série A, mas o Camboriú foi além, né? Tá na segunda fase, tá enfrentando um Figueirense agora com uma boa chance de avançar para a final. Como é que tu classifica essa campanha do Camboriú esse ano? Eu acho que é um momento histórico para o clube. A gente iniciou o projeto todos pensando nessa manutenção, né, na elite, porque era muito importante para o projeto que o clube se mantivesse na elite do futebol catarinense. Porém, a gente sabia que internamente a gente podia alcançar alguma coisa a mais. A gente falava disso desde o começo do trabalho. O nosso grupo é muito bom, os jogadores são muito qualificados. Então a gente sabia que podia alcançar. O nosso grande objetivo interno era alcançar a vaga na Série D, porque aí você ganha calendário, uma competição nacional. E a gente conseguiu isso, né? Conquistou isso ali no último final de semana. Para nós foi o nosso título dentro do campeonato. Foi muito bom, foi muito importante para todos. Antes do jogo do jogo que eu fiz na verdade acho que os 2 jogos, contra o Avaí também, que foi no Augusto Bauer, né? E o narrador, o Clodoaldo, ele falava assim, presta atenção no Luan, que é um cara muito elétrico, muito ativo na beira do gramado, cara. Você é um treinador que joga junto, né? E às vezes isso é bom, mas às vezes também pode ser ruim, dependendo do perfil de atletas que tem no plantel, né? Então fala um pouquinho do teu perfil de treinador. Então, na beira do campo eu sou bem agitado, fora dele eu sou bem tranquilo, mas... Não gosta de tomar chuva, né? Não, tem esse detalhe importante. Por causa do óculos. Aí, eu entendo. Entende, né? Agora lá dentro do campo, não, as coisas mudam. Eu acredito que o treinador na beira do campo ele tem que ajudar a equipe em todos os momentos, tem que estar ligando a equipe em todos os momentos. E se for para ficar na beira do campo de braço cruzado, eu fico em casa, assistindo pela TV e mandando mensagem para os meus jogadores no banco de reserva. Tem que estar falando o tempo todo, gesticulando. Acho que é importante. Às vezes passa um pouco e aí tem que se segurar, porque a emoção é a essência do jogo, não tem jeito, né? Vai, Bernardo. Boa tarde, Luan. Queria saber que você não teve carreira como jogador, né? Não. Chegou direto como treinador. Queria saber se essa falta de ter sido jogador de futebol tem te feito alguma falta para treinador em algumas ocasiões ou até na interatividade com os jogadores? Acredito que não, mas dificulta muito perante o mercado, sabe? No Brasil se tem a cultura muito do ex-atleta ser treinador e acho que é legal isso, porque não é só no Brasil, né? É uma cultura mundial. Só que como não fui jogador profissional, eu preciso ter alguma coisa de diferente. E aí eu tento buscar isso através do mundo acadêmico, do conhecimento científico. É a área que eu invisto bastante para ter algo a mais, para tentar me manter no mercado, né? Acho que é um mercado muito concorrido, então tem que ter algum diferencial. Luan, voltando no assunto da Série D, que o Camboriú conquistou a vaga, né, Série B pro ano que vem, 2023, né, como é que tá essa preparação do Camboriú, como é que tá o clima lá na cidade de Camboriú, com os jogadores, com diretoria, com torcida, conquistando essa vaga, conquistando esse calendário nacional aí pro ano que vem? Hoje é um sentimento de dever cumprido, né? De alcançar um objetivo dessa grandeza, o clube que vem se estruturando, né, vem fazendo aí um planejamento bacana para a sequência de trabalho também. Então é um momento de muita felicidade por parte de todos, de muita alegria, só que é o que eu falei para os jogadores na reapresentação no domingo, né? A felicidade permanece, a alegria permanece, a empolgação não.
A empolgação ela tem que ser cessada porque a gente tem 2 jogos dificílimos contra o Figueirense. A gente sabe do favoritismo do Figueirense, a gente já sabe que as pessoas já colocam Brusque e Figueirense como finalistas, mas a gente precisa muito fazer 2 bons jogos. Se esses 2 bons jogos forem o suficiente para levar a gente para a final, ótimo, se não, a gente sai de cabeça erguida da competição. A questão é a gente se apresentar bem nesses 2 jogos. Era nesse ponto que eu queria tocar, assim. Claro que ninguém quer perder nunca, né? Mas o Camboriú já passou da expectativa pro Campeonato Catarinense desse ano, né? Então, caso perca, né? Não se classifique, porque, né, é do jogo, pode acontecer. Cabeça erguida é legal, tranquilo. Mas agora que chegou, amigo, vai pra cima e a final é logo ali. São 2 jogos só. É isso, são 2 grandes jogos. A gente confia muito, acredita muito, né? Sabe da dificuldade, mas a gente está muito confiante em fazer uma boa partida amanhã. Acho que esse confronto passa muito por esses primeiros 90 minutos, muito. Então a gente precisa estar muito ligado, concentrado para fazer um bom jogo e manter vivo até o 4º tempo da decisão. E aí as coisas podem se direcionar para o nosso lado. Esse Camboriú jogando no Estádio das Nações, o quão benéfico é, sem contar deslocamento, etc., mas jogar mais próximo assim do seu torcedor? Muito importante, né? Até porque o Camboriú é um clube que representa tanto a cidade de Camboriú quanto a cidade de Balneário Camboriú, né? Tem muito mais identidade que o outro clube da cidade. Então a gente vem se aproximando muito da população, a torcida criou, né, essa identidade com a gente, então tá muito bacana. O Estádio das Nações está sendo a nossa força também, porque é fato que a gente treina ali também, a gente consegue fazer algumas atividades ali durante a semana, então a adaptação foi muito boa, os jogadores gostaram muito do ambiente que se cria ali no dia de jogos, então está sendo muito positivo. Como é que é o nome do goleiro? Me desculpa, me falhou a memória. Gabriel Félix. Gabriel. Por que o Gabriel joga de boné? É uma boa pergunta, eu já perguntei para ele também, é uma cultura dele, né? Eu não sei se tem alguma coisa por trás disso, não sei dizer, mas acho que ele fez um jogo apenas sem o boné, mas é uma curiosidade, né? É diferente. É bem diferente. É bem né? diferente. É bem diferente. À noite ele de boné. Então, eu reparei justamente isso, que eu tava ali atrás do gol dele, ele de boné, assim. Mas é estilo, né? Claro, fica marcado. Me falhou o nome agora, mas eu sempre vou lembrar o goleiro do boné. Goleiro de boné, com certeza. E, além do boné, acho que é o melhor goleiro do campeonato. Se você fizer uma busca rápida aí, tu vai perceber que pela forma que a equipe jogou, o quão decisivo ele foi, tanto com as mãos quanto com os pés, eu acho que foi o melhor goleiro da competição. Dá pra emplacar jogador na seleção do campeonato aí? Sem dúvida. O Camboriú tem muitos bons destaques. Eu gosto muito do Balotelli. Muito bom jogador também. Bom jogador, muito inteligente. Bom. Nossa, é bom jogador mesmo. Sim. Inclusive, voltando nessa questão da defesa aí do Gabriel jogando de boné e tal, sendo um dos grandes goleiros da competição, até recapitulei os dados aqui. O Camboriú teve a melhor defesa da primeira fase, só com 6 gols tomados em 11 jogos. Aqui tu atribui esse belo desempenho do Camboriú, passa pela defesa, passa pelo sistema defensivo como um todo? O sistema defensivo como um todo é um sistema muito sólido. Os jogadores entenderam esse processo de ocupação de espaço, de entender a forma que o adversário joga e se adaptar a esse formato. Então acredito que esse sistema é muito forte, primeiro porque o nosso camisa 9, que é o Bruno Mota, é um marcador nato. Salta a pressão, o tempo todo muito agressivo, né? Tem esse comportamento, então começa por ele o sucesso desse sistema defensivo. Então atribuo ao sistema como um todo esses poucos gols sofridos. Não tem como a gente não tocar no assunto Jorge Henrique, né? Um cara que foi campeão por todos os times que ele passou e pode conquistar mais uma vez, né? Com todo respeito pelo talvez menos acreditado ao título Camboriú, né? Não era colocado isso lá no início do campeonato, claro, né? Muito experiente. Qual é o tamanho da diferença que ele faz pro elenco, para esse campeonato especificamente? O Jorge é um grande líder e não só pela história que ele tem, mas principalmente pelos comportamentos dele no dia a dia, né? Um atleta que eu conheci trabalhando no Brasiliense e ele sempre se destacando nas atividades, sempre sendo destaque em relação à intensidade, à participação. Então ele acaba promovendo essa liderança pelos comportamentos positivos, né? Um percentual de gordura baixíssimo. Sim. Um atleta que tem uma intensidade no jogo, dando carrinho, marcando, voltando para marcar. Então participa muito do modelo de jogo da equipe, né? Então o peso dele foi fundamental para esse sucesso da equipe. Tem pergunta, Bernardo? Sim.
Queria saber, como estudioso, assim, como é que tá preparando mentalmente a equipe para não cair na vantagem para não se encostar nessa vantagem, ter os dois resultados iguais e acabar talvez prestando menos atenção no jogo e acabar sendo desclassificado por uma bobeira, talvez. Então, ter essa vantagem contra o Figueirense significa muito pouco perante a força do adversário, perante o favoritismo do adversário. Então a gente sabe que a vantagem é mínima, né? Muito pequena, então eu nem considero como uma vantagem. Talvez a gente pode pensar nela lá no último tempo do confronto, mas nesse momento é muita coisa para acontecer. A gente pega um adversário fortíssimo, principalmente jogando em casa, né? Que é no Orlando Scarpelli. Então a gente está muito atento para tudo e sinceramente a gente nem fala dessa vantagem internamente porque ela não pesa em nada, pelo menos para esse início de confronto. Quando a gente conversa com jogadores, a gente sempre gosta de perguntar ídolos, em quem eles se espelham e tal. Pra você como treinador, qual é o técnico de futebol que te inspira, que te motiva, um teu ídolo nessa posição? Eu gosto de vários treinadores, né? Vários treinadores que marcaram. O José Mourinho é um treinador que fez escola, não tem como, né? É um cara espetacular. E o Abel Ferreira é outro que aqui no Brasil já está deixando um legado muito bacana, mas já vem fazendo trabalhos interessantes lá em Portugal, já vinha fazendo trabalhos assim de, não títulos, mas de forma de jogar, de contexto tático, né? De falar e fazer palestras lá em Portugal muito simbólicas em relação a desenvolvimento de conhecimento no futebol. Veio para o Brasil, já é um sucesso. Escreveu um livro, cara, acho que isso é muito bacana, deixa um legado muito forte. Com certeza esses dois nomes são duas referências importantíssimas. O Luan, o Yuri participa aqui no nosso WhatsApp, 988371033. Ele falou que depois que você eliminar o Figueirense já pode ficar pro Floripa e pegar o Avaí. Olha lá o Felipe já fazendo que não. Participando. Tem outra participação aqui também de nosso ouvinte, falando que você foi auxiliar do Gersinho, né? Do Gerson Testoni no Brusque. Como é que surgiu esse contato aí com o Camboriú? Então, eu fui, na verdade, auxiliar permanente do Brusque. Eu fui num projeto que eles me apresentaram no início do ano passado, depois do Campeonato Goiano. E acabei saindo, fui para o Brasiliense. E aí eu, no final do ano, recebi o contato do Felipe, aqui do pessoal do Camboriú. A gente conversou, um projeto muito bacana, audacioso. E me empolguei, queria muito vir para o mercado aqui, mostrar o trabalho e valeu muito a pena, foi muito bacana. Como é que é visto o mercado catarinense fora do estado? Muito forte. Hoje o Campeonato Catarinense está entre os 3, 4 mais disputados do Brasil, de investimento também, visibilidade muito boa. Aí você vai falar dos times que disputam, Chapecoense, Figueirense, Joinville, Brusque, Avaí, todos em competições nacionais, né? O Joinville agora não, mas tem uma camisa pesada no cenário nacional. Então é um campeonato muito difícil e, por ser difícil, exige que você faça trabalhos diferentes e aí, querendo ou não, você se qualifica. Você ainda é muito jovem na carreira de treinador e tal, na idade também. Como é que você vê esse surgimento de uma nova geração de técnicos aí? Às vezes a gente vê uns nomes super rodados no Brasil. Enfim, não vou nem entrar em mérito, mas aqueles nomes de sempre que a gente vê nos clubes brasileiros. Como é que você vê essa nova geração de técnicos surgindo e você fazendo parte dela? Aqui no próprio Catarinense também, o Júnior Rocha e tal, o pessoal assim. Como é que você vê essa nova safra de técnicos surgindo? Muito importante, eu acho que traz um quesito novo para o futebol brasileiro, uma interação diferente. Repito, acho que vem a questão também do conhecimento científico entrando cada vez mais no futebol. Até 10 anos atrás, ou talvez menos, 5 anos atrás, quando se falava em conhecimento científico no futebol, já existia um preconceito, ainda existe, mas o preconceito era muito grande, né? Eu acho que o passado está aí para ser estudado, para ser analisado e para ser superado. E a gente tem que entender isso, porque ninguém quer comprar um celular de 10 anos atrás, ninguém quer comprar um carro de 10, 20 anos atrás. Por que a gente quer jogar o futebol de 5, 10 anos atrás? As regras mudaram, substituições aumentaram, então a gente precisa sempre estar inovando e eu acho que essa inovação faz muito bem para o futebol, oxigena o futebol. Um ponto até que você tocou que eu acho interessante, tu gosta das 5 substituições? Acho que veio para ficar? Acho que sim, o futebol está cada vez mais intenso. Se você pegar os últimos estudos da fisiologia em relação ao Campeonato Brasileiro, da Série A e da Premier League, o nível de intensidade aumentou demais e eu acredito que as 5 substituições qualificam o jogo.
Qualifica o jogo. Eu ainda acho que poderia, inclusive, tirar o goleiro, por exemplo. O goleiro vai ser substituído, não contar como... parte, né? Isso, exatamente. Porque isso qualifica o jogo, né? Eu acho que o que qualifica o jogo tem que vir para ficar. E eu acho que as 5 substituições, acho que veio para ficar. Porque ganha todo mundo, né? Todo Ganha o mundo. jogador, que, né, tem mais oportunidade para jogar, o torcedor que conhece mais Sim. os seus jogadores, né? Mais gente do elenco. O Júnior Rocha, também treinador do Figueirense, falou algo bem parecido também com isso. E ganha o clube, né? Que investe, paga salário de jogador, que daqui a pouco não joga, porque são só 3 substituições e tudo mais. Eu acho que 5 valoriza o elenco, valoriza o grupo e valoriza o futebol. Acho que isso é bom. Cara, um cara tão novo e tão estudado, né? Falando até de fisiologia, coisas que a gente entrevistou treinadores aí já bem rodados e não falam, né? Tu acha que esse é um dos teus diferenciais? Esse precisa ser. Quando eu terminei a faculdade, eu entrei na Faculdade de Educação Física aos 16 anos, na Universidade Federal de Goiás. Saindo da Universidade da Educação Física, eu já fiz especialização em Fisiologia e depois Psicologia do Esporte. Me mantenho estudando o tempo todo. Já queria ser treinador? Já queria. Desde muito novo, eu já entrei na faculdade falando em ser treinador de futebol. Legal. Era até um motivo de piada lá na universidade, brincando, né? Ah, não precisa, é só ir jogar bola e tal. Então, assim, mas eu já tinha esse pensamento de que poderia e busquei muito isso, como eu falei, do José Mourinho, por exemplo, que é formado em Ciências do Desporto lá em Portugal, tem as suas especializações. Então, eu acho que isso é muito importante em relação a conhecimento. Como eu não fui jogador, eu preciso buscar algo a mais. E é isso que eu estou fazendo através do conhecimento científico, do mundo acadêmico, porque eu preciso ter esse diferencial, porque senão não me mantenho no mercado, que é muito competitivo. Pode falar. Vai falar. O teu pai é treinador, né, também? Já foi treinador. Sim, sim. Como é que veio o incentivo dele em casa? Ele falava pra tu olhar direitinho as táticas dos times? Como é que era o incentivo dele em casa? Então, meu pai é o seguinte, meu pai foi jogador e treinador de futebol. Desculpa, o Felipe já tá lá rindo, então é porque ela vem história boa. Não, porque eu não conhecia meu pai. Eu fui conhecer meu pai aos 17 anos. Eu só conheci meu pai depois que eu estava na faculdade e já falando de futebol. Eu não sabia que meu pai era jogador, não sabia que meu pai era treinador. treinador. Não veio de pequenininho, não tem acho influência. Que pode. Agora eu acredito no sangue, que veio no sangue, no DNA, porque eu não conhecia ele, eu não tive interferência nenhuma dele. E a gente só se conheceu por causa do futebol. Entende? Olha. Exatamente. Então, assim, eu não conhecia, eu cresci com a minha mãe e com a minha avó e minha irmã. Então eu não tinha contato nenhum com meu pai. Hoje o contato que eu tenho com meu pai é de amizade. Eu não sei qual é a relação de pai e filho, porque eu nunca tive isso. Então, a minha relação com ele hoje é muito assim, esporádica, 1 vez no mês, 2 vezes a gente bate um papo, mas não toca em assunto de futebol, só pergunto como tá, ele pergunta como eu tô, e nada muito assim de relação familiar. Tá aí, mas tem uma relação muito boa, saudável, sim, de amizade, sim. Tranquilo. Você começou a carreira Você é natural de Goiás, né? De Goiás. Sim. Você chegou a querer jogar futebol assim? Tentou? Arriscou alguma coisa? Ou já foi direto pra treinador? Muito novo. Eu até aos 15 anos eu jogava na divisão de base do time da minha cidade lá, que é o Novo Horizonte. Mas já entendia um pouquinho de futebol, já sabia que não ia dar. Não ia rolar, Não ia rolar, entendeu? Aí já fui para outro meio, fui estudar, né? Mas assim, o que me fez querer ser treinador de futebol foi porque aos meus 14, 15 anos, eu era auxiliar da rouparia do time da minha cidade. Eu era roupeiro, então eu ficava até mais tarde limpando chuteira, arrumando vestiário e via os treinadores reunindo, falando de futebol, falando de escalações, então aquilo ali me apaixonou. Eu falei, eu quero isso pra mim. Que legal. E foi através disso aí que eu me inspirei, né, para estudar e buscar esse mercado. Desde muito cedo, né? Então tem além do, claro, um futuro brilhante, tens algumas metas pessoais suas, né? Sem ser ingrato, obviamente, com o Camboriú, mas onde você se vê daqui 5, 10 anos? Sinceramente, eu não sei te dizer, porque eu tenho muita ambição de continuar no futebol, mas eu acredito muito no passo a passo, de fazer as coisas acontecer. Ano passado, quando eu estava no Goianese, a gente foi vice-campeão goiano, a gente perdeu nos pênaltis para o Atlético Goianiense. E aí eu recebi inúmeras propostas. E uma só me chamou a atenção, que foi a do Brusque, para vir ser auxiliar da casa. Porque eles tinham um projeto para mim de carreira. E eu gostei muito. Só que quando eu cheguei aqui, eu vi que eu não queria aquilo. Ainda fiquei algum tempo, mas eu sou muito amigo do pessoal do Brusque, eles tentaram me convencer, mas não quis ficar. Aí foi onde eu fui pro Brasiliense, né? Então, assim, eu acredito muito no passo a passo, gosto de projeto. Vim pro Camboriú, foi um desafio enorme. Né? As pessoas não me apoiaram nessa decisão,
mas eu resolvi vir, acreditei muito neles, a gente fez uma reunião metodológica muito bacana antes de fechar o contrato, gostei e estou muito feliz de ter tomado essa decisão. E acertou, né? Então é isso. E daqui 10 anos é muito tempo. Vamos ver onde eu vou estar domingo, depois do jogo do Figueirense. É muitos altos e baixos, né? Muitos Muito, altos muito. e baixos, não dá, né? É uma carreira de risco o tempo todo, profissão de risco. Bom, Luan, queria te agradecer de coração, obrigado pelo seu tempo, parabéns pelo lindo trabalho, boa sorte no jogo amanhã, estaremos lá e que seja um grande jogo, Isso. né, que classifique quem jogar mais bola e que seja um bom espetáculo pro torcedor na quarta e pro torcedor também no sábado. Excelente, obrigado pelo convite e estou à disposição